No dia 18 de novembro aconteceu na Fundação Cultural de Rio do Sul a abertura da exposição Caravana dos Sonhos dos professores do Colégio Universitário Unidade. Acompanhe! A arte tomou forma e ganhou voz em Rio do Sul com a abertura da exposição coletiva Caravana de Sonhos. A mostra é resultado de um processo formativo desenvolvido ao longo de 2025 pelo Colégio Universitário Unidade, envolvendo seus professores em experiências de criação, reflexão e expressão artística. Realizada no Espaço Dona Isaura da Fundação Cultural, a exposição reúne obras que convidam o público a percorrer caminhos sensíveis feitos de imaginação, memória e descoberta. Mais do que exibir trabalhos, a Caravana de Sonhos traduz um encontro entre educação e arte. Nesse ano, nós tivemos a oportunidade de vivenciar um processo formativo que olhasse para o nosso mundo interno, que olhasse para nós como pessoas, antes de estarmos professores, durante e no processo de estarmos professoras e professores. Essa formação, ela envolveu as 12 faculdades do conhecimento, interligando, dialogando o campo da filosofia com o campo da arte, numa oportunidade de expressarmos, de representarmos nossos processos internos ao longo de 14 encontros que aconteceram de forma remota, síncronos e assíncronos com nossos formadores. Bia Machado, pesquisadora da educação, Lucas Lopes, do campo da arte, trouxeram para nós oportunidades únicas de nos repensarmos, de nos encontrarmos, ou melhor, de deixarmos as nossas caravanas nos encontrar, para que assim nós também consigamos nos colocar no processo, em particular educativo ou escolar, como pessoas que encontram pessoas e que dessa forma nós podemos juntos escolarizar o mundo, sonhá-lo e escolarizá-lo a partir dos nossos sonhos. A gente tem um grupo muito diverso de professores, são mais de 40 professores de distintas áreas. E reunir esses professores num espaço em que a gente vai trabalhar com habilidades artísticas, com linguagens artísticas, com pessoas com diferentes tipos de habilidade, algumas acreditando que não têm habilidade, é muito desafiador para eles. Porque é como a gente jogar futebol, né? Se a gente joga futebol e é bom, você continua jogando futebol durante a vida, mas se em algum momento você acredita que você não é tão bom naquilo, é pouco provável que você continue tentando. Então essa permissão que a gente se dá para fazer algo novo, ainda mais pensando em habilidades artísticas, porque a gente é separado entre aqueles que sabem desenhar e aqueles que não sabem. E ter um grupo de professores que se permite fazer isso foi muito rico durante esse processo, amplia o repertório e dá para a gente uma noção do outro muito verdadeira, porque ele está num lugar de erro e acerto, de se testar, de se experimentar, de se abrir para possibilidades em que ele não é tão bom assim. Esse tipo de situação em que os professores se colocaram, eu acredito que foi um aprendizado muito rico para eles, enquanto pessoa, e para a gente, enquanto educadores, vendo esse florescer desses professores. E eu agora, que a gente fez tudo isso, que nós estamos perto do encerramento, eu estou ligada nisso. Eu estou ligada no tempo daqui para frente. No que agora os professores vão começar a perceber, as fichas que vão começar a cair nos próximos meses, eles vão ver ali as situações com os alunos, algumas coisas vão aparecer dentro deles, eles vão, talvez eu possa tentar isso, talvez aquilo outro. Agora eu estou no momento de esperar o feedback deles ao longo do tempo, as coisas pequenininhas, porque é pequenininho mesmo, que é o que importa, que vão começar a chegar. É nisso que eu estou ligada. Nada está acabado, né? Nada está pronto. Quando a gente começou cheio de dúvidas e agora a gente continua com dúvidas. Mas a gente fez, durante todo esse processo dessa capacitação,
eu acho que a gente pôde olhar para dentro da gente, né? Conhecer um monte de coisas, perceber um monte de coisas que aconteceram nas nossas vidas e que a gente não tinha se dado conta, né? A gente vai passando, vai folheando o livro, vai botando o barquinho para navegar, mas não volta naquilo que às vezes magoou a gente ou de repente que fez a gente crescer. A gente não para muito para pensar nisso, né? E esse processo, essa capacitação fez a gente refletir muito no quem sou eu e o que eu quero ser, né? Acho que essa formação nos ajudou um pouco a pensar outras formas de conhecimento para além daquela ideia de pensar tudo de forma lógica, aquela nossa tradição cartesiana e racional que é o fundamento da escola, né? Não estou... É óbvio que o racionalismo ainda é uma coisa fundamental, mas a gente precisa entender que existem outras faculdades, outras formas de conhecimento, de aprender a realidade. E para a gente que lida com criança, com adolescente, o tempo todo, é fundamental que a gente consiga compreender as coisas de outras formas, compreender o processo de aprendizagem de outras formas, para além daquela ideia do certo e errado, do pode, não pode, do que é lógico, do que não é lógico. Esse processo dessa formação, ela é uma formação que foi muito mais pessoal do que pedagógica, né? Embora quando a gente está em sala de aula, muitas coisas a gente leva do pessoal para o pedagógico para o pessoal. E o tempo inteiro foi falado sobre as questões do invisível, das metáforas, do outro, das projeções que a gente faz no outro, do que a gente deseja, do desejo do outro. Então, acho que o tempo inteiro nós lidamos com sentimentos também, né? Cada metáfora que acontecia, cada história contada, cada um interpretava do seu jeito. E essa interpretação acho que também casava sempre com a forma que a gente, né, que nós estávamos sentindo, ou o que a gente sentia naquele momento. E o que eu levo é que a gente vai se construindo ao longo do tempo. Às vezes a gente está... Muito significativo esse mar, que os barquinhos estão embaixo, que a gente passa por baixo de mar, né? Então, às vezes, e se o mundo fosse virado de cabeça para baixo? E se a gente tivesse uma outra visão? E dentro da história a gente sempre diz, né? A gente conta a história dos vencedores. E qual é a outra história? Que história está oculta por tantas outras situações que a gente passa na vida? Então, acho que um pouco dessa formação vem trazendo para a gente isso. Quem é esse outro? O que está escondido no olhar do outro, no coração do outro, na mente do outro? E é isso. Acho que eu vou levar que as pessoas estão sendo construídas ao longo do tempo e se constroem juntos. Pronto.